Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Hoje iremos tratar da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 25, que fala sobre ter calma. O nome da mensagem é Tendes Calma, de um trecho do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. Esta mensagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de 5.000 pessoas tem necessidade do pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer da preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui recursos com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com suas imprecações, suas ansiedades loucas, seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Emmanuel discorre, através da psicografia de Chico Xavier, sobre essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 10. Mateus, no capítulo 14, dos versículos 13 a 21. Marcos, no capítulo 6, de 30 a 44. E Lucas, no capítulo 9, dos versículos 1 a 17. Cada um desses apóstolos escreve sobre essa passagem, a primeira multiplicação dos pães. E quem foram esses 4 apóstolos? Mateus foi um dos apóstolos, testemunha de vários acontecimentos e que teve seu texto original em aramaico perdido. E o que sobrou, que está escrito, que não se perdeu, está traduzido para o grego. Ele era considerado o mais intelectual dos 4. Marcos, esse não teve grande convivência com Jesus, uma convivência muito próxima. Para escrever seu evangelho, ele deve ter recorrido a 3 situações: as suas lembranças, a lembrança de outros que conviveram com o mestre e a documentos que circulavam na época da jovem comunidade cristã. Lucas, quem era Lucas? Lucas era um médico que se converteu muito cedo, lá nos primeiros anos do cristianismo. Não conviveu com Jesus. Dizem que se utilizou do que foi dito por Maria, com quem ele conviveu, mãe de Jesus, e também utilizou documentos da época e testemunhos de fatos ocorridos. João, esse sim, foi um dos apóstolos, seguidor de Jesus, era a quem o mestre recorria quando iria se isolar, e foi a ele que Jesus também pediu que cuidasse da mãe, e quando ele se isolava para as suas orações, era ele a quem chamava. E ele presenciou muitos desses fatos narrados nos evangelhos aqui descritos. Onde entra a doutrina espírita? A doutrina espírita vai entrar na Gênesis, no capítulo 15, no item 48, que fala sobre os milagres do Evangelho. E ela trata especificamente da multiplicação dos pães. Eu vou deixar para todos a opinião de Kardec sobre essa multiplicação dos pães e que leva também a essa mensagem de Emmanuel, psicografada de Chico Xavier, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos ao item 48 da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo que tem alimentado as zombarias dos incrédulos, sem se dar ao trabalho de sondar o sentido alegórico. Estes nada veem senão um conto pueril, porém,
A maior parte das pessoas sérias viram nesse relato, embora sobre uma forma diferente da comum, uma parábola comparando o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber aí mais que uma figura e admitir, num certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem por isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito ou atenção fixada sobre um assunto fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Nada há de espantoso que, fascinados por uma palavra, talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre o seu auditório, não sentisse a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos dizendo na linguagem figurada que lhe era habitual e admitindo que alguém houvesse realmente trazido alguns pães, que os mesmos seriam suficientes para matar a fome da multidão. Dava ao mesmo tempo a estes uma lição: dai-lhes de comer vós mesmos. E dizia, ele lhe ensinava com isto, que assim podiam nutrir pela palavra. Assim, ao lado do sentido alegórico moral, ele pôde produzir um efeito fisiológico natural muito conhecido. O prodígio desse caso está na ascendência da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer de comer. Esse poder moral testemunha a superioridade de Jesus muito mais que o ser considerado como uma alegoria. Esta explicação se encontra, aliás, também confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes, que estão aqui também na Gênesis, mas que eu não vou deixar para que os nossos ouvintes possam ir buscar, que é o fermento dos fariseus e o pão do céu. Mas voltando ao que Emmanuel, o que eles nos deixa, que não é mais além do... É exatamente essa questão do sentido alegórico, do que dizia Jesus. E trazendo isso para hoje, para os nossos dias, o que é que está acontecendo? Nós estamos muito carentes de ouvir coisas que nos abasteçam a alma e abasteçam o nosso coração. E o que faremos nós? Teremos que acreditar no amor, acreditar na paz. Aliás, eles deixam isso muito claro para nós quando ele se refere que ele não veio para modificar a lei, mas fazê-las cumprir, e nos deixou, nesse sentido, os dois grandes mandamentos, que é o de amar ao Pai, Criador, e ao próximo como a si mesmo. Queremos para o próximo aquilo que desejamos para nós. É muito interessante essa visão que Emmanuel coloca quando ele pede para que a gente tenha calma. Tudo vai passar, como ele mesmo diz. Então, se em tudo vai passar, acreditemos no que nos está sendo dito. Muito obrigado a todos, e essa foi uma mensagem que nós estamos deixando para que vocês possam ouvir e apreciar. Quem sabe, incentivá-los a buscar um pouco mais do Evangelho. Obrigado. Você ouviu o que é o Espiritismo.